Audiência de custódia. Tudo o que você precisa saber sobre ela. A audiência de custódia, ela é uma garantia essencial prevista no Código de Processo Penal. Toda pessoa presa, toda, deve ser apresentada ao juiz em até 24 horas da sua prisão. O objetivo, ele é muito simples: avaliar a legalidade da prisão, avaliar a sua necessidade, a necessidade da sua manutenção, mas também verificar as condições em que ocorreu a captura. Nesse momento, em que o indivíduo ele é encaminhado ao magistrado, o juiz poderá relaxar a prisão, se ela eventualmente for ilegal. Ele pode converter, por exemplo, o flagrante em prisão preventiva, desde que haja provocação, desde que haja eventualmente requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, ou conceder a liberdade provisória, que em tese é a regra, com ou sem fiança, podendo inclusive fixar medidas cautelares previstas lá no artigo 319 do Código de Processo Penal, que seriam medidas menos graves, digamos assim, do que a medida de prisão. O Supremo Tribunal Federal, ele já reconheceu a possibilidade de realização da audiência por videoconferência. A regra é que ela seja presencial. A audiência por videoconferência, ela pode ocorrer apenas em situações excepcionais e devidamente fundamentadas. O STF também decidiu que a ausência dessa audiência em 24 horas, se não houver justificativa idônea, torna a prisão ilegal, devendo ser relaxada. No entanto, nada impede, e isso é curioso, que possa haver a decretação tempestiva de uma prisão preventiva por requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, ainda que a prisão em flagrante tenha sido relaxada. Mais do que verificar o flagrante, a audiência tem uma finalidade protetiva. Ela deve apurar maus-tratos, ela deve prevenir abusos da autoridade, ela deve assegurar direitos fundamentais. Essa garantia decorre originalmente do Pacto de São José de Costa Rica e também, hoje, da Resolução número 213 do Conselho Nacional de Justiça. A lei prevê, inclusive, que, em alguns casos, a liberdade provisória, em tese, poderia ser negada, por exemplo, isso foi trazido pelo pacote anticrime, quando o preso é reincidente ou quando ele integra, por exemplo, uma organização criminosa. No entanto, o STF e o próprio STJ já vêm firmando uma posição há muito tempo de que essas proibições automáticas da liberdade provisória são inconstitucionais. A liberdade provisória só pode ser negada exclusivamente quando existirem fundamentos concretos para alguma prisão cautelar, nos termos lá do artigo 312 do Código de Processo Penal, e outras medidas cautelares não forem suficientes. Outro ponto decisivo da audiência de custódia: o juiz nunca pode converter de ofício o flagrante em preventiva. Inclusive é a súmula 676 do STJ. É indispensável, como já disse, a provocação do MP ou a representação da autoridade policial. Essa, hoje, como disse, é a posição dominante do STJ, inclusive firmada em posicionamento sumular. Durante a audiência, o preso deve ter atendimento reservado prévio com seu advogado ou, eventualmente, com defensor público. O juiz deve ouvir sobre as circunstâncias da prisão, ele deve indagar sobre possíveis abusos e deve, efetivamente, informar o preso dos seus direitos. Ao final, é permitido tanto a acusação quanto a defesa fazerem requerimentos. Dentre esses requerimentos podem ser o relaxamento da prisão, se ela eventualmente for ilegal, pode ser também a concessão de liberdade provisória com ou sem cautelares, ou eventualmente a decretação da medida preventiva, mas ela, como disse, em caráter excepcional, desde que presentes os requisitos e os fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal. A audiência de custódia é, portanto, um instrumento hoje indispensável de controle do poder punitivo. Ela reafirma o devido processo legal, o contraditório e, sobretudo, a dignidade da pessoa. Mais ainda, nunca esqueçam, ela é cabível para qualquer tipo de prisão, seja prisão-pena, seja prisão cautelar, seja qualquer outra modalidade de prisão.